Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sonhai. Entre os vários conselhos que a gente escuta os santos darem, talvez esse conselho nos chame um pouco mais a atenção. O conselho que dava São José Maria, aqueles primeiros que o seguiam nos começos da história do Opus Dei, ele falava isso: sonhai, sonhai e ficareis aquém. Quando o Opus Dei não era mais do que praticamente uma ideia na cabeça de um jovem sacerdote, ele animava eles a pensarem: olha, isso aqui vai crescer e vai ter um montão de coisas, e colégios, escolas e apostolados no mundo inteiro. Pode sonhar que ainda assim vocês vão ficar aquém do que vai ser a realidade. Ainda que vocês sonhem alto, vocês pensem grande, vai superar. Ficareis aqui, sonhai. Agora a gente pode questionar: será que é um bom conselho sonhar? Será que vale a pena? Será que não é meio arriscado ficar sonhando demais? Porque, sei, né, depois a gente pode se frustrar com a realidade. Quando eu era mais menino, eu me lembro até a gente falava, né, quando alguém começava a dizer que ia fazer, ia acontecer e o time dele ia ganhar, e tipo comentário de alguém era: vai sonhando aí, vai sonhando, né? Tinha até um costume, não sei de onde veio, de cantar uma musiquinha: sonho meu, sonho meu. Devia ser de alguma novela, alguma coisa assim, não tenho um rastreado de onde veio essa música, mas era uma coisa assim, bem, uma maneira irônica de dizer: seja mais realista, porque isso aí está completamente fora da realidade, né? Você está pensando aí é um mero sonho, uma ilusão, mas que depois a vida não é bem assim, né? Interessante, já no começo da Bíblia, no Gênesis, a gente encontra essa crítica de irmãos. Os filhos de Jacó criticam assim José, seu irmão, né? Lá vem aquele sonhador, falam assim dele, né? Aquele sonhador, tem inveja dele. E no entanto, de fato, ele era um sonhador, tinha sonhos importantes, e justamente foi os sonhos dele que foi a grande habilidade, entre aspas, assim, da vida dele, né? Foi o superpoder dele, as profecias que ele via nos sonhos e que se cumpriram depois, a maneira como interpretava os sonhos, por exemplo, interpretou o sonho do faraó e como era fiel aos valores de Deus, aquilo que Deus tinha pensado para ele, né? E por isso aquilo, e fez maravilhas, né? José do Egito. Nesse sentido, acaba sendo um pouco uma preparação para José de Nazaré. Também José, esposa de Maria, também teve sonhos importantes. O anjo lhe falava em sonhos por 3 vezes. E sabendo escutar a palavra de Deus em sonhos, ele foi conduzindo a família, a Sagrada Família, né? Através dos sonhos. Tem aquele verso famoso de Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Começa, né, a vontade de Deus passando pelo sonhar humano. A obra de Deus, o Opus Dei, foi isso praticamente, né? Nasceu desse sonho que São José Maria tinha, que Deus fez com que ele tivesse. E desse sonho que São José Maria soube comunicar às pessoas ao seu redor. Um sonho que, em última análise, vinha de Deus, da sua vontade, da sua benevolência. Então, me parece que esse período do ano, né, estamos já poucos dias do Natal, fim do ano, pode ser uma boa ocasião para a gente pensar nisso, né, para pensar nos sonhos de Deus para mim, os sonhos que talvez Ele tenha posto no meu coração. Será que eu deixei algum sonho já enterrado por aí? Pela minha covardia, o meu medo, por um comodismo, disfarçado de uma falsa humildade, né? Não, quem sou eu para... Tem que ser mais realista, não posso, né, ficar aqui com essas ilusões. Então, resgatar isso daí, no fundo, essa meditação é para isso, né? Voltar a sonhar, a importância de sonhar, a beleza de sonhar. I have a dream. Não sei, eu escuto essa frase, eu penso, não em mim, né, mas
num personagem que é o Martin Luther King Jr., né? Talvez vocês tenham pensado, não sei, esse ativista dos direitos civis negros, dos negros norte-americanos, tem aquele grande discurso, né? I have a dream. É famoso, né? Eu tenho um sonho que nesse país um dia eu tenho um sonho que... E esse é o estribilho, né? O refrão, I have a dream. E com esse sonho também ele contagiou, né? Toda uma geração e fez coisas prodigiosas. Os sonhos têm esse poder de inspirar e assim nos tornar capazes de fazer grandes coisas. Em certo sentido, a gente poderia dizer que cada um é do tamanho dos seus sonhos. Deve ter alguma imagem na internet com essa frase, uma imagem bonita, talvez uma pessoa, uma montanha, as nuvens, você é do tamanho dos seus sonhos. Deve ter, né? Não procurei, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar, né? Deve ter, porque... E é verdade, eu acho que é isso mesmo, né? A gente é do tamanho dos meus sonhos, dos nossos sonhos. E essa é a primeira ideia que eu queria comunicar para vocês nessa meditação, né? Qual o tamanho dos meus sonhos? Qual o tamanho do meu coração? Santa Teresa d'Ávila, já tinha 7 anos, ela convenceu seu irmão, Rodrigo, que tinha 10, a fugir junto com ela de Ávila e para norte da África, para Marrocos, para ali proclamar a sua fé cristã e ser mártir, morrer mártir na mão dos mouros, dos muçulmanos, né? E aí ela convenceu, arrastou lá o seu irmão, eu não sei se é muito boa ideia, tá? Vamos lá, imagina. E quando ele ficava meio assim, temeroso, elas falavam no ouvido dele, pensa bem, Rodrigo, é para sempre, o céu é para sempre, a gente vai ver a Deus para sempre. E ele dizia, não, é verdade, né? Então vamos lá, né? E atravessou mais uma rua e tal, andaram poucos metros, já o tio achou, o que vocês estão fazendo aqui, volta para casa, né? Não foi muito longe a aventura dos dois. Mas a Terezinha lá, ela dizia, não, mas é normal, é isso mesmo, eu quero ver a Deus e para ver a Deus tem que morrer, então eu quero morrer. Ela tinha uma lógica bastante razoável, né? Mas enfim, cresceu e de fato hoje é santa, viu a Deus, né? Mas é interessante como ela contagia, depois ela contagiou toda uma geração de jovens, né, com a sua reforma carmelita lá, mas porque ela era uma mulher que sabia sonhar, né? Imaginar as coisas, né? Como é que vai se imagina se a gente morre em Marte, imagina? É uma coisa, também lembro da minha infância, era uma frase mais ou menos frequente, né, entre os meninos ali, meus primos. Cara, já imaginou se alguém subisse aqui e pegasse uma arma e pegasse uma espada e pulasse na piscina e pulasse de paraquedas? Sei lá, né? As crianças imaginam muitas coisas. Uau, que demais, né? Você vibra só com a imaginação, com a fantasia. Ela ainda não é capaz de fazer, quem sabe, nada daquelas coisas. Com o tempo talvez seja. Mas desde já ela tem o início da coisa, a faísca inicial, né? Que é o saber sonhar. Que é saber imaginar, saber projetar como é que seria, que incrível seria se eu fosse astronauta, se eu fosse jogador da seleção brasileira, né? O resto vai nascer daí, tem que começar por aí, com saber sonhar. Anteontem vi um TED Talk de um menino queniano de 12 anos, não é sempre você vê uma palestra assim, né, de uma criança, né, 12 anos, pré-adolescente. E a história dele, ele morava lá, era Maasai, da tribo Maasai, no interior, num vilarejo, via os aviões passarem e ele pensava, um dia eu vou estar dentro de um desses aviões. Nunca tinha estado numa cidade grande, né, bem assim, rural mesmo. E ele, a partir dos 9, os Maasai, eles ficam encarregados de cuidar do gado do pai, 9 anos já, e o cuidado principal é afugentar os leões, um risco real, lá vem os leões e comem, de fato, as vacas lá, né, um negócio assim meio... E o fato é que ele estava perdendo muitas vacas para os leões, ele não estava gostando daquilo, então vamos achar uma maneira aqui. E aí ele colocou umas luzes, mas ele viu que a luz parada, o leão, ele entende, ele não tem medo. Pôs um espantalho também, não afugentou o leão, na hora o leão sacou, isso aqui é um espantalho, não é uma pessoa de verdade. Mas ele viu se ele ficasse andando com uma tocha, aquilo afugentava os leões, eles não apareciam, né? Então ele pensou, e aí ele tinha feito algumas experiências lá com a bateria da mãe, coisas de eletricidade. E ele pegou então a bateria lá e aí fez um circuitinho, pegou umas lâmpadas que acendia e apagava. O fato é que ele colocou umas lâmpadas ao longo da cerca que ficavam acendendo assim na sequência e apagando, como se fosse uma coisa se movimentando, né? E aquilo resolveu. A partir daí os leões não atacaram mais. E aí ele foi... A vizinha falou, pô, você não quer instalar isso para mim também? Foi lá, instalou para ela, daqui a pouco as 7 famílias ali da tribo, todo mundo estava com aquele sistema, daqui a pouco era o país inteiro, né?
que se espalhou aquele método, foi uma coisa revolucionária, leões ali, as vacas aqui, todo mundo na sua, tranquilo, né? Não precisa nem ficar caçando, matando ninguém. E aquilo resolveu. E ele foi chamado, acho que com motivo para dar um TED Talk, não sei aonde, e assim voou pela primeira vez de avião, chegou lá e deu a sua palestra com razoável, né? Confiança e muito aplaudido, mas uma história bonita, né? Inspiradora. Como nos ajuda isso, né? A história de você olhar e sonhar, como soube sonhar. Os reis magos não viram aviões, naquela época não havia, mas eles olharam para o céu e viram as estrelas. Né? Vimos a sua estrela no Oriente, eles falavam assim em Jerusalém. Eles se deixaram levar pelas estrelas, souberam ler nas estrelas os planos de Deus, o nascimento do Messias. E por isso atravessaram o mundo atrás daquela estrela, da estrela de Belém. E o que foi toda uma proeza, chegaram lá em Jerusalém e contaram essa história e o pessoal ficou maluco, como assim? Todo o deserto, os ladrões, o custo de dinheiro de você, os camelos, e por causa de uma estrela, vocês foram viajar atrás de uma estrela. Que história é essa, né? Eles estão loucos um pouco, não fazia sentido, né? Por uma estrela. E é isso mesmo, foi isso mesmo que eles fizeram. E por isso eles são um exemplo para a gente, nesse Natal, de deixar-se levar, deixar-se seduzir pelas estrelas, deixar-se arrastar pelos sonhos de Deus para nós. Às vezes a gente pode, não sei, ter ficado excessivamente adulto, né? Aquela pessoa um pouco mesquinha, meio desencantada da vida. Que boa ocasião o Natal para voltar a ser crianças, voltar a ser capaz de se deixar levar pelo brilho das estrelas, pelos sonhos de Deus para nós. Não sei, eu acho que isso é alguma coisa importante para o ano que começa. Acho que mais importante do que garantias. Esse ano vai ser tranquilo, vai dar tudo certo, saúde, ou com a faculdade, as matérias vão ser mais fáceis, né? Não sei se, eu não tenho como garantir isso para vocês. E nem sei se isso que realmente importa, né? Mas o que importa, me parece, sim, é a esperança, né? Essa força que vem da fé, de uma fé sobrenatural, essa confiança em Deus de abraçar sem reservas os planos que Ele tem para nós. O que me impede de fazer isso? O que me impede de sonhar? O medo. Em uma palavra, o medo. O medo à decepção, né? A criar uma expectativa que depois vai ser frustrada. E talvez a gente tenha muitas experiências na vida que alimentem esse medo. E para tentar superar isso, podemos começar pelo fato dos próprios reis magos uma hora terem perdido a estrela, não é verdade? Eles uma hora ficaram meio perdidos, né? Não chegaram mais à estrela. E ficaram sem saber para onde ir. Às vezes acontece. Via num documentário Dom José Maria Hernández Garnica, que foi um dos 3 primeiros sacerdotes do Opus Dei, em que teve lá a guerra civil espanhola, ele ficou preso lá numa prisão em Madrid durante meses, e aí depois se isolou não sei aonde, perdeu contato, né, com São José Maria. E o fato é que ele ficou lá, terminou a guerra, ele foi para a casa de campo do norte da Espanha, e foi ficando lá, como voltou o curso de engenharia lá em Madrid, mas ele não voltou, porque ele estava lá, cara, não tão com cabeça. E interessante, dizia a sobrinha, acho que aparece no documentário, me parece que diz essa expressão, ele tinha perdido a estrela, usou essa expressão, né? Tinha perdido aquela estrela, aquele brilho, aquela motivação, aquela inspiração que ele tinha, que tinha nascido na alma dele quando ele conheceu São José Maria, quando ele encontrou a sua vocação, aquilo tinha desaparecido. Por excesso de complicações. Aí foi lá, né? São José Maria esteve lá com ele uns dias, animou ele a voltar a estudar lá engenharia, vamos voltar para Madrid, toca a tua vida, não pode ficar aqui parado, né? Ok, passou. E de fato, ele retocou a sua vida e hoje está com um processo de beatificação, né? Foi um homem santo, né? Mas tinha perdido a estrela. Às vezes pode acontecer isso, né? Normal que a gente tenha medo, a frustração. Mas eu penso que a gente deveria ter mais medo de ser dominados por esse medo. E de passar a vida meio que dominado por isso, né? Viver no fundo pela metade. Não viver tudo que eu estou chamado a viver, porque pode ser que dê errado, né? E a pessoa nunca tenta, nunca se lança, nunca se esforça. Aí que tem que estar o nosso esforço, nos fazer fortes para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficarem um pouco confusas aos nossos olhos. Mesmo que venham dificuldades que virão.
que essa é a vida, né? Outro dia dei uma meditação aqui para vocês, mas estava atendendo uma atividade na Chácara dos Buritis. Então peguei o carro, fui para lá direto para jantar com o pessoal e aí estava uma chuva forte e aí, mas rezei o texto e aí pus uma playlist lá de músicas cristãs que o Spotify me sugeriu, não tinha escutado, mas umas músicas legais. E uma delas me chamou a atenção, que chama-se Build a Boat, construir um barco. Eu vou construir um barco no deserto, eu vou construir... E terminava dizendo, I'll build a boat, so let it rain. Vou construir um barco, então pode chover, porque agora eu estou com o meu barco aqui, estou preparado, né? E eu lá dirigindo naquela chuva terrível. E eu estou num carro, não estou num barco. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Além que eu gostei da música, mas ficou essa ideia de que, no fundo, essa é a tarefa da vida, construir um barco. Não é que vou aprender a dança da chuva para não chover ou para chover. Não, tudo bem, algum controle a gente tem, mas assim, vai vir a chuva, entendeu? Vai vir problemas. Você tem que estar preparado para enfrentá-lo. Essa é a tua tarefa, né? Construir um barco. Você tem que se fazer forte. Esse é o caminho, né? A arca, no fundo, né, Noé? E eu fiquei pensando, com essas ideias na cabeça, né? Às vezes fica um negócio lá. Mas por que arca, né? No fundo, essa foi outra questão que me veio. Por que a gente fala barco de Noé, né? E ninguém, eu tenho uma arca no Lago Paranoá, eu vou ter uma arca. Não. Só o barco de Noé que chama arca, né? Os outros não chamam, nenhum chama arca. Eu perguntei pro ChatGPT. Vem cá, por que o de Noé é a arca, né? E depois... E ele me explicou, ele é um cara inteligente, né? Às vezes quando ele não sabe, ele inventa as coisas, isso é meio perigoso. Mas em geral ele acerta. E aí ele falou, não, porque o barco de Noé não tinha um propósito de navegação. Quero sair daqui, em geral um barco tem esse propósito, né? Me leva para tal lugar, né? Transporte. Não, o propósito era só guardar, sobreviver, preservar. A arca remete a essa coisa, né? Um baú, uma coisa assim que você guarda ali, o negócio é ficar guardado direitinho ali, que ninguém roube, né? Que não leva embora. Então daí a arca remete a essa ideia. Acho que faz sentido, né? Pode ser que ele inventou? Pode até ser, mas o fato é que faz sentido. Preservar, algo a preservar. E essa é uma segunda ideia, né? A gente tem que preservar a fé, fala São Paulo, né? Guardei a fé. Preservar a esperança, preservar os sonhos, não deixar que a vida nos roube, que os golpes da vida acabem com aquilo, né? Preservar, ser fiéis, não parar de acreditar naquilo que a gente acredita, nos sonhos de Deus para nós. Como é que a gente vai fazer isso? Evitando qualquer tipo de exposição? Não, porque é impossível, mas fortalecendo esse fogo interior, cada vez mais. Fazendo com que ele se fortaleça, que ele cresça, para que pode vir a chuva, mas não vai apagar. São José Maria cita em caminho o Salmo, Et in meditatione mea exartescit ignis, Salmo 38. Na minha meditação se ateia o fogo. Ignis, né? Exardescit ignis, o fogo se ateia. Para isso vais, comenta São José Maria, para isso vais a oração, para tornar-te uma fogueira, lume vivo que dê calor e luz. Vai a oração para apagando aí, joga lá umas gravetas, né? Joga lá uns ramos, uns galhos, que está meio apagando. Não, renovar minha esperança, renovar a visão sobrenatural, voltar a olhar as coisas com essa perspectiva de eternidade, com os olhos de Deus, reacender o fogo. Na meditação passada a gente falou bastante, né? O fogo tem que ser alimentado com coisas novas. A oração, a piedade em geral, é o que mantém aquecido o nosso coração, mantém essa luz acesa dentro de nós. São José Maria usava também uma outra imagem das estacas pintadas de vermelho que tinha lá na sua terra, em Aragão, nos lugares onde nevava, nos lugares planos. Eu vi uma vez na Itália, num lugar que a gente é altiplano, era um planalto, até o Papa ia lá esquiar algumas vezes, o Papa João Paulo II, um lugar com muita neve, um lugar alto, nele Abruzzi, onde eu passava lá também as férias, né, um período das férias. E lá, de fato, era um lugar muito plano e via muita neve, então ficava aquele oceano branco, assim, né? Então, tinha umas estacas, no caso não era vermelho, era amarelo e preto, tipo de estacionamento, sabe? Que fica aquelas faixas, né? E aquelas estacas sobressaíam do caminho, de modo porque se você não tivesse aquilo, você sumia o caminho, né? Eu estou andando com o meu carro aqui, daqui a pouco entrei num buraco, o caminho fez uma curva, e eu segui em frente e não vi, mas tinha um buraco ali, né? Então, já era, né?
Então as estacas marcavam o caminho, para você, na hora da neve, você não se perder. E ele dizia, olha, as tuas práticas de piedade, dizia São José Maria, são como essas estacas. Quando você estiver meio confuso, mantém, né, a tua vida de oração, vou na missa, vou rezar o meu texto, vou fazer a minha leitura aqui, e aquilo vai me mantendo no caminho. Por mais que eu tenha meio perdido, a minha bússola está meio maluquinha, mas eu intuo que é por aqui, e se você mantém a oração, uma hora você vai voltar a enxergar a estrela. Então, essa maneira de conservar o rumo, né? Conservar o caminho, manter a fé, alimentando através da nossa vida de oração. Então, é uma missão da nossa vida essa, né? Manter o fogo, manter o sonho. O sonho, tem uma piada, né? Como é que é? Que não sei quem disse para o padeiro, o sonho acabou, não lembro qual que era agora, mas era a coisa do sonho, né? Não tem a ver com... Eu fiz propósito de ir atrás, mas não, esqueci depois, mas tinha essa coisa. O sonho acabou, né? A piadinha do padeiro, não tem mais sonho, né? Então não podemos deixar o sonho acabar, né? Sobretudo esse sonho que importa na nossa vida, né? Do amor, da santidade, da verdade, da justiça. Esse é um ponto. Agora, a terceira e última ideia, essa conservação também vai de mãos dadas com uma certa transformação. Não é só um mero conservar. A gente tem que se deixar transformar por esse sonho. E às vezes os próprios sonhos, né, tem que dar passo um ao outro. E é com isso que eu queria terminar a nossa meditação, né? Se há um esforço por manter nossos sonhos, também é importante, às vezes, deixar alguns sonhos para trás. E abraçar uma certa evolução dos sonhos. Bonito ver como Jesus faz com os apóstolos, faz eles sonharem. Obras maiores fareis. Eles estavam impressionados com os milagres de Cristo. Eles vão fazer coisas maiores do que essas, né? Uau, né? Imagina como eles escutaram essas palavras, né? Eu farei de vós pescadores de homens. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Isso que eu estou fazendo aqui, que é pescar homens, que é pescar vocês vão fazer isso pelo mundo inteiro, né? Vocês vão, de alguma maneira, imitar aquilo que eu faço e fazer mais. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus está fazendo isso com os apóstolos, está deslocando o valor, o tesouro, aquilo, os sonhos deles, né? O meu sonho de São Pedro qual que era? Sei lá, comprar uma outra barca e uma outra rede, aumentar o negócio de peixes, começar a vender, não sei, que sonhos teria São Pedro, né? Mas não iria mais além da Galileia, dificilmente, né? E daqui a pouco a gente vê ele em Antioquia, em Roma, e pelo mundo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus amplia os horizontes daqueles homens. E o coração é isso, né? É a essência, é a alma, é o que você é. A gente é o nosso coração, mais do que, sei lá, outras partes, né? Da nossa constituição espiritual e física. Você, onde o que você valoriza, aí vai o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você vai se tornar aquilo que você valoriza, os teus sonhos, aquilo que você deseja. Daí a importância de ter bons sonhos, né? De amar aquilo que é belo, de amar aquilo que é nobre, o que é verdadeiro. Em uma palavra, que a gente ame Deus, que a gente ame a Cristo, porque aí a gente vai se identificar com Cristo. A gente vai poder chegar a dizer, como São Paulo pôde chegar a dizer, já não sou eu que Cristo, é Cristo que vive em mim. Ele que deixou para trás o seu passado de judeu e se lançou na busca de nosso Senhor, né? E aquilo, uma hora ele transformou em nosso Senhor. E Cristo vive em mim. A vida de Cristo tomou conta da sua vida. E por essas e outras a gente vai entendendo que o caminho espiritual, sobretudo, é esse engrandecer do coração, esse deslocar o coração. O meu desejar, os meus sonhos. Sobretudo, a minha santidade está naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Tem uma frase nesse sentido um verso, né, de São João da Cruz que me chamou muita atenção. Esperança de céu tanto alcança quanto espera, ele fala assim, né? E é uma frase forte. Esperança de céu tanto alcança quanto espera. Se é uma esperança sobrenatural, o que você desejar, você vai obter. É forte, né? Santo Agostinho fala coisas parecidas, né? Ele foca muito isso. A santidade está no desejo, exercitar-se no desejo. Ampliar o meu desejo, engrandecer os horizontes dos meus sonhos. E esse é o caminho, essa transformação.
Mas, ao mesmo tempo, como nos mostra a vida do próprio São João da Cruz, inclusive amanhã, a memória, dia 14, a gente celebra a memória de São João da Cruz, para me identificar com o Senhor, eu tenho que estar disposto a segui-lo pelos seus caminhos, a segui-lo pela cruz, que é o que faz São Paulo e que fizeram todos os santos, a começar com os mártires. E por isso, acho que vai ficando claro que não é qualquer sonho que vale a pena albergar, conservar. Não é qualquer sonho que vale a pena ser sonhado. Os sonhos que valem a pena têm o seu preço. E quanto mais vale o sonho, maior é o preço a ser pago. A tal ponto que o sonho dos sonhos custa a nossa própria vida. É o que vai custar, né? Perder a vida para encontrá-la. Nessa história de Noé, é interessante observar como o conto, a história do dilúvio é muito difundido. Em várias civilizações antigas tem relatos muito semelhantes ao de Noé e o dilúvio, sobretudo ao redor ali da Mesopotâmia. Inclusive, a história mais antiga do mundo, se acredita que chama-se a Epopeia de Gilgamesh, que mais antiga que tem registro é essa história do tal Gilgamesh. E o Gilgamesh, que era um rei lá, no princípio era um cara bem nada a ver, assim, depois melhorou um pouquinho, mas uma história meio esquisita, assim, em vários aspectos. Mas nas suas aventuras ele conhece um ancião que morava no alto de uma montanha, e aquele ancião lhe conta a própria história, que ele, há muitos séculos atrás, ele tinha escutado uma mensagem, um aviso de uma deusa, falando que os deuses ficaram loucos com a humanidade, vão soltar aqui um dilúvio, vai morrer todo mundo, então faz o seguinte, olha, prepara ali, faz um barco, e entra nele com a tua família, com os animais todos que você puder, porque aí você sobrevive. E esse é o Noé da história do Gilgamesh, né? Mas o que me chamou a atenção, uma variação que aparece nesse relato, é que aquela deusa fala para ele que ele tem que fazer o barco a partir das madeiras da própria casa. Acho que isso não está no relato do Gênesis, né? E acho que é interessante essa simbologia. No fundo, ele tem que abrir mão do seu lar atual, e é uma aposta que ele faz, né? Vai que isso aqui é uma coisa maluca, né? Mas primeiro você tem que apostar, você vai destruir a tua casa atual para construir a casa que vai te fazer sobreviver ao grande dilúvio, né? De ser o único sobrevivente do mundo e ser quem vai reconstruir o mundo, repovoar o mundo, né? E acho que isso aqui é muito evangélico, né? Você tem que, para comprar o terreno com o tesouro escondido, para comprar a pérola preciosa, primeiro ele foi lá e vendeu tudo que tinha, depois ele voltou e comprou. Não dá para inverter a ordem, né? Pelo menos naquela época, fazer um empréstimo, sei lá, né? Compra fiado, depois... Não, primeiro você vende, depois você compra. Né? Se quem buscar salvar a sua vida, defendê-la, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a mim, vai encontrá-la, vai salvá-la. Você tem que estar disposto, né? A abrir mão, talvez de sonhos que você albergou até agora, e que você vai vendo que não é o sonho de Deus para você, né? Uma última historinha também, acho que é bem interessante, que relata bem essa história, bem essa dinâmica, é um dos contos da Mil e Uma Noites, da Sherazade lá, né? E a história de um homem que morava em Bagdá, rico, mas perdeu as suas riquezas, e num sonho, mais uma vez, lhe foi dito que era para ele ir para o Cairo, que lá ele ia encontrar um tesouro que ia fazer ele ficar mais rico do que ele era antes. Ele acredita no sonho e vai para o Cairo. Mas chegando lá, tudo dá errado, confundem ele com um ladrão, lá prendem ele, batem nele, jogam na prisão. E ele tenta se explicar para um dos guardas, fala, não, olha, eu sou um homem de bem, estava lá em Bagdá, mas eu tive esse sonho que me disse isso. Aí por isso eu vim para cá. Aí o guarda fala, mas você é muito idiota mesmo, né? Por causa de um sonho, você veio para cá? Olha, eu já tive 3 vezes um sonho, falou o guarda, que se eu fosse para Bagdá, eu ia encontrar uma casa com um muro vermelho na rua de baixo da praça tal, que dentro da casa ia ter um jardim, ia ter uma fonte d'água, que atrás da fonte d'água ia ter uma árvore tal, e que se eu cavasse ali, eu ia encontrar um tesouro. Mas você acha que eu sou bobo de me deixar levar por um sonho? E o cara de Bagdá ouviu aquela história, pô, é a minha casa, muro vermelho, é a minha casa, né? E ele falou, então assim que ele se liberou, voltou lá para Bagdá, cavou e encontrou o tesouro lá no próprio jardim, né? E voltou a ficar rico, e a história termina bem, né? Depois. Mas é interessante, né? No fundo, mais uma vez, eu perder para ganhar, né?
O herói ele tem que sair do seu lar, depois ele pode até voltar, mas ele volta agora diferente, agora é uma riqueza, agora ele teve que se perder para se achar. A vida é um pouco assim, né? Um sonho que eu tenho que me deixar levar para que aquilo de fato me transforme. Bem, a gente tem que terminar. Oxalá, né? Pensar nisso, pensar na importância de sonhar, ajude a gente a ter um coração maior, a superar uma visão, quem sabe, minimalista da religião, né? Fazer o mínimo da vida, do esforço, do trabalho, das amizades, do empenho até, sei lá, acadêmico, intelectual. Só o mínimo. Não quero ficar no mínimo, né? Quero fazer mais, quero chegar mais longe. Bom, sabe, voltar a sonhar como as crianças. O Natal é uma ocasião para isso. Eu lembrava minha irmã, recém-casada, com um filho pequeno, foi para os Estados Unidos com o marido, trabalhar lá. E aí a minha mãe, fanática pelos netos, sempre que podia, ia lá visitá-los, né? E levava com um presentinho, como faz as avós, né? Como fazem as avós. E eu achei engraçado uma história, uma vez que estava vindo, a minha mãe perguntou para o João Francisco, para o filhinho, para o netinho, pequenininho ainda, a vovó está vindo aí, né? O que será que ela vai trazer para o João dessa vez? E o João falou, tudo. Falou assim. Aí minha mãe me contou a história e disse, o que eu faço com essa expectativa do menino agora? Como é que eu ponho tudo na mala? Acho que não vai caber, né? Falava assim. Enfim, acho que nesse Natal Nossa Senhora não vai nos trazer tudo, né, que talvez a gente pudesse desejar ou passou pela nossa fantasia, mas vai nos trazer tudo que a gente realmente precisa, né? Vai nos trazer o nosso Salvador, vai nos trazer o nosso Senhor. Então, que essa cena tão bonita que a gente contempla, Jesus, Maria com Jesus no colo, nos inspire, quem sabe, né, a voltar a sonhar um pouco mais com as crianças no Natal, a aprender com elas a sonhar os sonhos de Deus para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.